Amém. Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus está aqui. Eu senti assim, nessa adoração, que Jesus estava andando no nosso meio, irmãos, assim. E visitação de anjos, eu creio, assim, creio de todo o meu coração. O Senhor tem um grupo da família e tem um primo que ele é muito amoroso. E a gente ora por ele, eu creio que ele vai conhecer Jesus um dia. E ele colocou uma frase no grupo da família essa semana. E o Senhor me trouxe uma palavra, assim, que eu pedi até para a pastora Luiz para eu trazer a palavra hoje. Mas que seja o Espírito Santo. A palavra que faz a diferença não é o mensageiro, e sim a mensagem. Que seja verdadeiramente uma palavra rema, edificante para as nossas vidas, em nome de Jesus. Ingrid, você pode botar, por favor, querida? Então, vou ler a frase que está ali, tá? Não está aparecendo a frase, mas lá, ó. Os olhos são inúteis se a mente é cega. Então está lá uma mente onde tem um bonequinho tirando os olhos. Então, os olhos verdadeiramente são inúteis se a nossa mente é cega. Isso traz alguma coisa para você, assim, com relação ao reino espiritual, com relação à palavra de Deus? Porque, na verdade, quando o Senhor Jesus nos encontrou, Ele mudou a nossa perspectiva, Ele mudou a nossa visão, a nossa maneira de enxergar as coisas, né? E a palavra de Deus é muito... Obrigado, Ingrid. E a palavra de Deus é muito clara. Lá em Romanos 12:2, né? E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Então, se a gente olha com uma mente onde está contaminada, onde está deturpada, sem a visão do reino, sem a visão que o Senhor deu através da palavra. Então, a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, assim, ela é o nosso manual de sobrevivência. Então, os nossos olhos, é como se os nossos olhos tivessem um filtro onde a gente visse através da palavra. Porque a nossa justiça, a nossa natureza adâmica, ela não passa de um trapo de imundícia. Então, a nossa natureza, se não for pela misericórdia do Senhor, através da palavra, fracasso, né? E tem umas passagens assim muito interessantes com relação a isso. Muito interessante. Deus, assim, Ele deixou esse manual verdadeiramente de sobrevivência mesmo, né? Então, a gente vai ver lá em Números 13, quando o Senhor dá uma direção para Moisés. Eu tenho que ser rápido, gente. Mas vou ser rápido. Em Números 13, quando o Senhor dá uma direção para Moisés e manda 12 espias. É muito interessante isso, gente. Olha a visão dos 12 espias. Números 13, 1. Diz assim. É isso mesmo? Isso. Então, o Senhor... Não é não. Espera aí, gente. É Números 13, 1? Espera aí, desculpa, eu estava vendo outra coisa. Isso, desculpa. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que hei de dar aos filhos de Israel. O Senhor falou, espia a terra, eu vou te dar essa terra. Então, vamos lá. Muitas coisas o Senhor falou assim, vai lá, eu vou te abençoar.
né? Então o Senhor fez uma promessa para cada um de nós aqui. Vai lá que eu vou te dar isso. Ele falou no teu coração, o Espírito Santo te queimou aqui no culto, eu vou te dar isso. E aí o que aconteceu? Eles subiram à terra, e lá, a perspectiva deles, como é que eles viram? 27 diz assim: relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes, fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Se a nossa mente não tiver através da visão que Deus dá para a gente, não adianta nada aos nossos olhos. Esse olho natural, a partir do momento que o Senhor vem e nos toca, Ele faz a gente enxergar de uma outra forma, em uma outra perspectiva. E a gente tem vivido um tempo, irmãos, onde o inimigo bota uma lente gigante naquilo que ele quer e a lente pequenininha naquilo que é a promessa de Deus. E o que é mais interessante? Aqueles 12 que subiram, 2 tinha a visão do rei, tinha a visão do reino, a visão da fé. Não tem gigante, o Senhor mandou a gente ir lá. E é tão interessante que a promessa se cumpriu sobre eles. Acho que só Caleb, né? Não, só Josué que entrou na terra. Josué e Caleb. Então, assim, a promessa se cumpriu para os 2, que tinham uma mente diferente. Então, irmãos, o que a gente aprende com isso? Não eram todos povo de Deus? Não eram todos escolhidos para subir ali? É o povo de Deus, cara. Moisés chamou 12 príncipes para subir aquele lugar escolhido, cara. Então, cuidado, irmãos. Cuidado. Se o Senhor te deu uma promessa, se agarre nela, cara. Se apegue nela. E não abra mão daquilo que o Senhor te deu. A palavra de Deus diz: Ele não é homem que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Existe uma promessa. Nós somos os dispenseiros do Senhor. A dispensa está farta. Aquela cruz conseguiu tudo para nós. Exatamente todas as coisas. Está consumado. O que vai fazer a diferença para a gente é a nossa perspectiva. De que maneira a gente tem visto as coisas. De que maneira a gente tem se deportado perante a situação de guerra. E tem mais uma situação que é demais. Perspectiva, visão, coração, relacionamento com Deus. Não anda com o pé aqui, ligado no reino. Existia um homem assim, Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Quando ele chega naquela situação, o pai Jessé manda ele lá, vai lá, leva o queijo para os seus irmãos. Ele chega ali naquela situação, era medo, terror, pânico, inimigo, vou pegar, vou destroçar, vou fazer. O inimigo não faz isso. Olha isso, fulano está doente, fulano está... Não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que seja a vontade de Deus, irmãos. Às vezes Deus permite a gente passar por situações para a gente superar na fé. É de fé em fé, é de glória em glória. O Senhor fala, o justo viverá pela fé, cara. A gente não confia em cavalo e cavaleiro, a gente não confia no que está aqui. Usa ciência, usa tudo, glória a Deus por isso. Mas a nossa confiança está no Senhor. Quando Davi entrou ali naquela situação, a perspectiva era caótica. Medo. E é interessante demais isso, gente. Meu Deus do céu, a palavra de Deus é demais. Quica dentro da gente, né? Parece que a gente vai sair aqui pulando aqui, que nem um...
É bênção demais. E aí a situação, em 1 Samuel, vou abrir aqui rapidinho. 1 Samuel 17. Versículo, olha isso. Então, já tinha acontecido toda a situação, aí, lá, que todo mundo conhece, o gigante Golias insulta os israelitas. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente, diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Cuidado, irmãos. Irmãos da mesma família, era o povo de Israel. Cuidado. Cuidado. E aí, mais à frente, pois subiu para afrontar Israel. A quem o matar, o rei, quem o matar, né? Quem matar o gigante, o rei acumulará grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha e a casa de seu pai, e isentará os impostos de Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de Israel, sobre Israel? Quem? Aí ele manda assim, né, Davi: quem, pois, é circunciso que afronta o exército do Deus vivo? Olha a perspectiva dele, do garoto. Aí o que acontece? É o irmão. E o povo lhe repetiu a mesma palavra, dizendo: assim farão ao homem que ferir. E aí ouviu Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixastes as ovelhas do meu pai? Bem conheço a tua presunção. Irmão, você está no azeite, Deus te deu uma direção, você vai fazer... Não, você vai fazer isso, cara. Faz isso não, meu irmão. Não é de Deus, não. Está repreendido isso. Irmão. Amém, irmãos? A nossa mente tem que conduzir o nosso olhar. Não o nosso olhar conduzir a nossa mente. A nossa mente foi renovada com a palavra de Deus. E não vos conformeis com esse século, com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável, perfeita vontade de Deus, irmãos. Uma mente em Cristo, uma mente no esconderijo do Altíssimo, vai ter adversidade? Vai. Para o justo, para o injusto. O Senhor Jesus morreu por todos. A adversidade vem para todos. Mas de que maneira a gente passa pela adversidade? Sabendo que o Senhor é que nos tirou do império, muito além do nosso amor por eles, é o amor por Ele, é o amor dEle por nós. Se Ele nos tirou do império das trevas, as adversidades fazem parte da nossa vida, as dificuldades fazem parte da nossa vida. A nossa mente que vai conduzir os nossos olhos. Amém, irmãos? E tem mais um texto assim que em Êxodo 3, um texto maravilhoso também. Moisés, no escolhido de Deus, falava com Deus, ouvia a voz de Deus. E chega um momento que o Senhor manda: tira a sandália dos seus pés, que esse lugar que você está pisando aí é santo. Aquela sarça queimava, fumegava e não se consumia. Ali, o Senhor mudou a perspectiva dele, estabelecendo um plano. Quantas vezes, irmãos, a gente tem experiências com o Senhor
E na trajetória, no curso da vida, a gente perde isso. Então, assim, é importante a nossa visão no reino, nas promessas do Senhor, naquilo que Ele tem para nós. Existe sim um manual, existe uma obediência sim, que é a palavra de Deus. Quando o Senhor fala lá em Deuteronômio 28, se atentamente ouvir a minha voz, andar no meu caminho, cumprir meus estatutos, essas bênçãos te seguirão, bendito será na casa, na sua casa, na sua amassadeira, suas crias, suas vacas, suas ovelhas. Existe um estatuto, existe uma regra, e a gente tem que ser obediente à palavra. A palavra de Deus diz que é melhor obedecer do que sacrificar. E quando o Senhor fala lá em Efésios, que é sobre a armadura de Deus, tem alguns elementos da armadura de Deus assim que a gente precisa ter a consciência, todos eles, que Ele está sobre nós. Ele está sobre nós. A armadura de Deus está sobre nós. A gente tem, o Senhor nos tirou do império das trevas, nos colocou no reino dele, a gente tem o Espírito Santo, é Ele que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Amém? Esse louvor falou uma frase assim, falei, caramba, que loucura isso. Não me lembro agora. Que a nossa adoração a Ele vem pela sua graça. Alguma coisa assim, né? Então, a gente adora o Senhor, que foi Ele que nos deu esse privilégio. Foi Ele que, quando Ele tocou na gente, e a gente volta para Ele aquilo que Ele colocou em nós. Isso é tão maravilhoso. A gente andava aí nos nossos delitos, perdido de um lado para o outro, e Ele tocou em nós, colocou o Espírito Santo, e a gente volta a adoração para Ele, porque vem dEle. Então esse canal que Ele coloca em nós, a gente volta para Ele, gente, é um privilégio, cara. Isso é um privilégio, nós somos privilegiados por termos Jesus, por Ele ter nos escolhido. Então lá na armadura de Deus, lá em Efésios 6, estou acabando, tá? Então, em Efésios 6,10 diz assim: quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do teu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e contra sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade das regiões celestiais. Portanto, tomai posse da armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau. A gente tem dia mau. A gente tem dia mau. Tem dia mau, né? E depois de ter vencido o tiro, permaneceis, é a coisa mais difícil, irmãos. Inabaláveis. O mundo está caindo, está difícil. Hein, Beth? Essa semaninha aí foi punk, né? Mas o Senhor deu a vitória. Glória a Deus, né? O Senhor está no controle de todas as coisas. E aí ele fala assim: estais firmes, pois, contra as ciladas. Não, desculpa. Estais firmes, pois firmes, cingindo-vos com a verdade. Verdade é a palavra de Deus. Vestindo-vos da couraça da justiça. Jesus é quem nos justifica. Você vai ser caluniado, vai ser perseguido, vai ser repudiado, mas é Ele quem te justifica. Ele é a nossa justiça. Amém? Calçai os pés com o evangelho, preparação do evangelho da paz. Irmãos, não é reserva, não é Calvin Klein, não é escarpão de couro.
você leva o evangelho da paz, cara. Onde você pisa, você leva o evangelho da paz. Esse calçado que está sobre você leva o evangelho da paz. Onde você entra, transforma o ambiente. Até o gás carbônico que você expira ali vai mudar o ambiente. Vou falar uma coisa meio nojenta, mas se você entrar no banheiro ali, gente, pode ter certeza, porque tudo que o Senhor nos comprou por inteiro é bênção. Então, quando a gente entra no lugar, muda o ambiente, sim, porque Ele é a nossa justiça. Amém? Embraçando, pois, o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Eu acho interessante, assim, uma época que o Cirilo, o Senhor mandou ele parar de trabalhar, ele começou a ir. Aí ele tinha 2 jornadas de 4 horas, de manhã e à noite, à tarde, ele subia o monte e orava, voltava. E eu acho interessante essa colocação que ele fala. Então eu estou orando, entrei no meu quarto, oh Deus, glória a Deus, louvado seja o teu nome. E aí eu estou pensando, caramba, o Teodoro, e eu tenho que levar o negócio para a Bianca, não sei o que, você vai pensando, tem que fazer o negócio, tem que fazer não sei o que, você vai pensando, você vai indo, glória a Deus, louvado seja o teu nome, mas chega uma hora que você está ali, você sai daqui, não que você fique inconsciente, nada disso, mas oração e súplica, você entra na presença. Legal, essa semana aí teve uma visita dele, então assim, isso é tão maravilhoso, irmãos, mas a palavra de Deus diz o quê? O reino de Deus é conquistado facinho, molezinha, com esforço, com violência, e aqueles que se colocam se apoderam dele. Então, é sim, né? O pastor Luiz vai lá, faz um bíceps lá com 5 quilos, depois vai aumentando para 10, para aumentar a massa muscular. Não tem jeito, tem que aumentar, cara. Tem pressão. Então, assim, a gente tinha uma bomba aqui, né? Na igreja não tem mais a bomba. E glória a Deus que a água da rua joga a água lá na caixa d'água. Tem pressão. Se não tiver pressão, não chega a água lá. Então tem. Mas, o Senhor já nos capacitou. O Senhor já nos fortaleceu. Porque o poder dele se manifesta onde? Na nossa fraqueza. É uma doideira isso, mas é um paradoxo. Pô, estou fraco, estou forte. Quando você está jejuando lá fraquinho, fala, meu Deus do céu, que fome. Mas aí você está forte no Senhor. Então, irmão, a gente vive um tempo onde a nossa visão, a nossa mente tem que conduzir a nossa visão. Amém? Vamos tomar posse disso. Vamos tomar posse disso, porque, na verdade, o Espírito Santo está falando conosco. A gente vive em tempos onde, em qualquer lugar que você estiver, o Senhor vai te usar. Amém? A gente vem aqui, adora o Senhor, recebe a palavra e tem um mundo seco lá fora, precisando do agir de Deus através da tua vida. E às vezes você entra num lugar, você fala, cara, que acontece direto. Você entra num lugar, o bicho começa a pegar, você fala, o que está acontecendo? É um levante do inferno. Porque quando você entra num lugar, irmãos, você é luz e sal. As trevas vão ter que sair. Amém? Que a gente possa ser um agente de transformação nesse tempo. Na dependência dEle. Na dependência do fluir do Espírito Santo. Que Ele coloque em nós essa visão do Espírito. Amém, irmãos? Queria que você se colocasse de pé. Você pode vir fazer um louvor aqui. Pô, até que foi rápido. Vem, faz um louvor aqui. Gabriel? Então, assim como essa frase, irmãos, da mesma maneira que ela trouxe algo ao meu espírito, que você possa agora colocar diante de Deus
aquilo que você tem olhado, aquilo que você tem visto, e que Ele conduza a sua visão para aquilo que é a vontade dEle, para aquilo que é estabelecer e expandir o reino dEle. Amém? A gente vai adorar o Senhor e vamos colocar diante dele